Pronto. A gente pode continuar conversando sobre essas coisas. Então, bom, já assinou toda colorida essa lista hoje. A gente tinha as vizinhas de cima que elas ficavam o dia inteiro, não sei porque, parecia de salto alto, toque, toque, toque. Uhum. Você acompanhava onde elas estavam. E eu ficava pensando aqui, gente, no Natal vou mandar uma pantufa de criança. Uma boa. Política da boazinha. Você falava nada, que você vai lugar, né? Toque, toque, toque. Você sabia onde a pessoa estava. Parece que é dos filmes de terror, né? Enfim, vamos. Então, hoje também eu estou com sono hoje, eu quero que vocês falem. Mas eu queria falar o seguinte. Primeiro, eu demorei porque foi meio complicado esse fim de semana, mas eu estou demorando a disponibilizar os textos. Agora está quase acabando, né? Faltam poucas semanas, porque está sendo um exercício de desapego muito grande ter que escolher as coisas, sabe? Eu queria ter muitas coisas que eu queria discutir que não vai dar tempo. Depois a gente faz um curso de formação 2, tá? Porque não lá, eu fico tentando, eu queria disponibilizar até o final do semestre, mas aí eu não consigo botar isso aqui, não botar isso aqui, enfim. Mas já tem algumas coisas que eu já sei que eu estou deixando para o final de propósito, mas que para mim já são essenciais, como por exemplo a discussão de pedagogia da encruzilhada e a discussão sobre branquitude, que essas duas vai ter, com certeza, mais no final do curso. Nas duas últimas aulas. Então, aí essa aí, da Nilma Lino Gomes, pensando dessa forma, eu acho que, eu resolvi manter, que eu acho que era uma coisa bem importante, né? Primeiro que ela é uma pesquisadora negra, contemporânea, né, que está viva, foi ministra da igualdade racial, se não me engano, então isso dentro dessa minha objetivo de trazer pesquisadores negros, né, pesquisadoras para a gente ler assim. Foi reitora também da UNI, né? Ah, ela foi reitora da UFMG? Da UNI. Ah, é verdade, sim. Que hoje ela é da UFMG. Isso. E, enfim, ela é uma pesquisadora importante e eu acho que ela tem algumas contribuições que são muito importantes, né? Então, uma delas que ela fala em um desses textos aí que é a questão de decolonizar, que eu acho que dialoga muito com algumas coisas que nós já falamos, mas que decolonizar os currículos é decolonizar os olhares das pessoas, né, dos professores, né, sobre isso que ela fala. Porque eu acho que isso dialoga muito com o que a gente já falou, porque eu acho que é uma coisa muitas vezes se opera naquela ideia de substituição, que a pessoa vou usar mancala, mas continua com as mesmas práticas, entendeu? Aí acha que está decolonizando alguma coisa e não está decolonizando nada. Então, aí ela fala isso, né, que decolonizar os currículos é decolonizar os olhares e as visões preconceituosas sobre as culturas, conhecimentos, etc. Né? Então, acho que essa é uma coisa bem importante. E a outra coisa que é um trabalho dela bem de referência, que nem está nesses textos, que é um livro, na verdade, que é o Movimento Negro Educador. Né? Isso aí, que eu acho que é uma leitura bacana, Então, essa ideia do movimento negro educador também dialoga muito com o debate sobre pedagogia decolonial, né? Porque, ela fala disso, não é o movimento negro como uma coisa que tem que ser ou objeto de estudo, ou uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Eu fico puto quando falando agora do meu lugar de fala, quando as pessoas falam eu respeito quem é LGBT. Mas respeitar é óbvio, é o mínimo.
Eu quero muito mais que respeito. Porra, se você falar que não respeita... Como se tivesse uma profissão. É, exatamente, como se tivesse uma profissão. Respeito. Respeitar. O que é respeitar? Exatamente. Então é muito mais que respeitar, assim. Então é isso, não é uma coisa assim, e nem é um objeto de estudo, né? É uma coisa, ela coloca o movimento negro como um processo civilizatório, uma coisa a partir da qual nós aprendemos, né? Assim, que tem uma contribuição a ensinar coisas para enfim, para a nossa sociedade racista, brancocêntrica, eurocêntrica, etc. Né? E dentro disso também uma outra coisa importante é uma ideia porque quando ela fala do movimento negro educador, é o movimento negro como educação mesmo. Então também isso que eu acho que dialoga muito com a literatura decolonial, que é uma educação para além da escola, né? Porque uma característica muito mais, assim, importante da pedagogia decolonial é reconhecer os movimentos sociais como espaços de educação, espaços a partir dentro do qual, a partir do qual nós aprendemos, né? Assim, então, eu acho que esse trabalho dela é muito importante por isso, né? Assim, ela Paulo Freire mesmo já fala isso, que nomear é poder, né? Porque eu acho que quando ela fala movimento negro educador, ela meio que dá um nome para isso, assim, entendeu? Que aí meio que empodera, né, aquilo ali. Então, por esses motivos iniciais, assim, principais, que eu acho que a leitura dela é importante, né? Então, agora quem quer começar a falar? Tem algumas anotações aqui. Né? Só a questão da... eu quero que vocês falem muito. Eu falei que era Nila, não é Nila, foi o Nilab. Vou ler só esse trechinho da Aurélia que fala, que você estava falando, né? Que ela foi reitora para tempo da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, de 2013 a 2014, né? Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2015, e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, da presidente Dilma, né? Presidenta Dilma, 2015 e 2016. Mas eu tenho exatamente... Esse livro, eu li ele antes de estudar, foi dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar sobre essa questão de educação decolonial relacionada ao movimento negro, né? Justamente porque o movimento negro educador é um título que se puxa. E também porque ela trabalha com a perspectiva alinhada da Boaventura, que era a que eu estudava, então tinha a história da pedagogia das ausências. Mas é exatamente essa ideia, né, de que a educação, a gente tem que olhar para a educação através dos movimentos, sobretudo, dos movimentos sociais. Uma educação que está o tempo inteiro assim, se transformando e que é muito distante dessa ideia que a gente tem de escolarização. Exatamente. Então, isso é muito importante. Tanto, quer dizer, esse é um lugar de encontro entre a literatura sobre o currículo e a literatura decolonial, porque a discussão é o que é currículo no sentido do que é reconhecido e legitimado como conhecimento na escola, entendeu? Então, quando ela fala movimento negro educador, ela está tensionando isso, né? E, ao mesmo tempo, a educação para além da escola, né? A educação, isso também é um reconhecimento disso como educação, né? Estava me lembrando, eu não conhecia nenhuma não, né? Eu fui ver mais à frente quais são as contribuições dela, eu fiquei assim espantado, né? E esse texto aqui me remeteu muito, um pouco à vivência que eu tive, né? Quando ela fala do movimento negro, eu já falei aqui, né, que eu já tive uma vivência, vamos dizer assim, na igreja, né? Na igreja católica, né? No campo da teologia da libertação, que é chamada Igreja Comunista, a Igreja Vermelha, e teve-se um auge apareceu a ideia de movimento negro, para mim, em 88, né? Quando teve toda aquela comemoração dos 100 anos, né? E teve uma campanha chamada Campanha da Fraternidade, né, sobre o negro.
refletir sobre a situação do negro, né? Coisa que nunca tinha visto na escola, nunca tinha visto em lugar nenhum, né? E aquilo dali emergiu em mim, na juventude, né, eu fazia parte de pastoral da juventude, né? Várias discussões sobre essa questão, e daí surgiu desse movimento, alguns movimentos em prol vamos dizer assim, relacionados a isso, que eu também posso dizer que são braços do movimento negro. Um deles era não sei se vocês já ouviram falar do PVNC, Sim, pré-vestibular para negros e carentes. E hoje é o Educafro, né? É o Educafro, né? Deu origem ao Educafro. Então, aí eu fiz parte, né? Quando eu estava fazendo licenciatura, eu fiz parte, a gente pegou um espaço da igreja, a gente tornou aquilo dali em centro comunitário, né? Que era localizado bem dentro perto de uma favela. E ali a gente começou, e ali eu vi, quando ela falou sobre a questão aqui do movimento negro, aquele momento me remeteu ao seguinte estágio, né? Refletimos sim que o negro é injustiçado, explorado, vários anos, tem toda uma história e tal, porque ali emergiu várias coisas, mas só que ali, quando a gente, por exemplo, fazia essa parte quando a gente dava aula no PVNC, a gente pouco refletia sobre o lugar, vamos dizer assim, as contribuições que o negro tinha, que a cultura negra tinha para essas questões, vamos dizer assim, com relação à contribuição da ciência. Entendeu? A construção do saber, o que é o conhecimento, entende? Então, a gente não tinha essa noção. Eu já falei alguma coisa sobre isso? Aqui não sei se não, tá. Eu acredito que não. Continua. Mas a gente meio que, é claro que era o nosso papel, né? A gente queria fazer com que, né, os negros entrassem na universidade, que era o objetivo do projeto, mas só que a gente não refletia sobre esse conhecimento colonizador. A gente não tinha ideia sobre isso. Exato. E essas discussões sobre decolonialidade levantaram isso agora, assim, vamos dizer assim, há pouco tempo, entende? E, enfim, eu encaro aquilo como um estágio do movimento. Como ela conta que o movimento negro, ele é educador, né? Ele vai provocando tensões, Isso. ele vai provocando inserções, tanto que né, acho que, se não me engano, foi em 2003 que teve essa questão de colocar nos programas escolares, né, nos programas escolares, aquela questão da história, né? Da lei 10.639. Não é isso? Quer dizer, isso é tudo decorrência da luta, né? Exato. Decorrência dessa luta. Isso aí é uma coisa que vai acontecendo, não é de um dia para o outro. Né? Então, até mesmo essa luta que a gente tem aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar abraçar essa luta, nossa, né? Em todas as discussões que a gente trava aqui, né? De uma educação diferente. Né? E isso vai com o tempo, a gente tem que martelar e ir ocupando, vamos dizer assim, como diz aí o Vitor colocou lá na primeira aula, a gente vai ocupar essas frestas, né? Isso. A gente vai ocupando essas frestas, fissuras, né? Enfim, quer dizer, eu leio aquilo ali como um estágio. Eu acho que a gente está num estágio hoje muito mais avançado, onde a gente permite refletir sobre que conhecimento é esse, né? Que tem a ver com aquela questão da decolonialidade do poder e do saber, né? Enfim, Que ela coloca que a construção da identidade até ela é contínua, né? Isso foi algo que me chamou a atenção no texto, porque você falou, às vezes quem está na escola, e aí o pré-vestibular funcionaria como espaço escolar, também está precisando dessa formação, e às vezes não se dá conta. E aí para ele acontece em outro estágio, mas como é que ele, naquele momento ali, na sua prática, ele vai ter uma postura dessa? Então é quando você vai percebendo, né? E vai se construindo, vai se entendendo como uma pessoa até negra ou não, e também capaz de trazer essas discussões e problematizar essa sessão de aula. Então, eu não acho que está tão divulgado assim, está muito aquilo, tem imagens, está mergulhado nisso. Eu não acho que isso esteja
assim, presente nas escolas. Em relação até à lei, Tá até o cumprimento da lei. É coisa mais recente, né? Assim, eu vi assim, os dois textos eles se completam. O primeiro ele tem um caráter muito mais desesclarecimento, né? O Mostrar primeiro é o Educação e educação. Identidade Isso. Estamos de 2002 e 2012. Eu li nessa ordem, né? Então, esse de 2002, ela trata assim, essa questão do reconhecer, né, que nós aprendemos em vários lugares, mas a escola, aí ela toma a escola como um ambiente onde ela vai desenvolver a pesquisa, e ela fala que ali é um local que potencializa preconceitos, crenças, valores. Né? Exatamente. Então, é nesse ponto que eu quero tocar, né? E aqui nós somos professores, então a gente acaba... O Silvio Almeida fala muito disso também, que a escola é um dos lugares mais violentos, assim. E aí eu lembrei, Vitor, quando você falou assim, que você, enquanto um homem gay, você falou assim, eu era acolhido, né? E você é de uma outra geração. Eu vejo que essa geração, né, acolhe. Hoje em dia você vai ter... Então, mas a minha geração não acolhia. Eu acho que foi acolhido por alguns motivos particulares, depois eu posso até falar mais. Assim, porque eu até falo da questão da inclusão, né? Porque tem vários alunos incluídos na turma, e eu digo assim, que eles são bem acolhidos, eles se sentem bem estando ali. No dia de prova, que eles têm que ir para uma outra sala, eu falo assim, você vê como é que é estranho, né? Porque lá ele vai ter um mediador, vai ter uma... Mas ele não se sente favorecido ou à vontade por estar em outra sala. Né? Ele queria estar junto com os colegas dele naquela mesma sala. Só que como vai entrar para cada aluno, vai entrar mais uma pessoa, então acaba se colocando esses alunos numa sala diferente. Né? E eles gostam muito de estar ali. E quando começa a fazer essa... mexer, né, profundamente conosco nessas questões, aí você acabou de falar assim, a gente está discutindo muito aqui, mas talvez a gente fique um pouco fora, né? Porque no segundo texto, ela começa a pontuar os autores que tratam dessas temáticas. Aí tem lá o primeiro de 80, né? A Renata não era nem nascida, mas assim, a gente aqui já fala assim, a gente já está bem. 95. Eu também. Então, assim, aquilo que eu chamo de coisa recente, vocês vão falar assim, que isso, não era nem nascida. Eu já era professor da FRJ. Então, assim, eu falei assim, cara, mas é coisa muito recente, é por isso que a gente sabe pouco. Aí eu comecei a observar assim, peraí, não, eu é que estava ausente dessas discussões, porque eu via muitos colegas tratando dessas discussões e eu meio que fora, no tipo. É quando que o seu estalo vai acontecer para você se isso aconteceu mais lá no, você conhece na Pré-Liança, Colégio lá em São Gonçalo, que era alguns professores da área de humanas, principalmente, que faziam aquele movimento da consciência negra. Então, em novembro tem um evento grande, né, lá pelo dia 20, então aquela semana inteira com movimentos. E aí, quando eu comecei a participar com eles mesmos estranhavam. Mas porque era porque você é de matemática, porque você é de matemática. Não era nem pela questão da coisa, porque assim, o pessoal da matemática geralmente fica distante fora de tudo. Eu falei, não, eu quero participar, porque eu quero aprender, eu quero entender. E aí a gente, né, eu acabei tendo essa proximidade com esse grupo maior por conta disso, porque era um ser estranho, né? Um professor de matemática que participava daquele movimento que, de maneira geral, você ficava de fora. Mas era uma escolha sua, né? Porque você também entendia que você não fazia parte daquelas discussões. Agregar na sua prática, sei lá. Né? Porque, não sei, é cultural mesmo. E quando você começa a quebrar esses paradigmas, outras pessoas começam a te perguntar o porquê, e você começa a agregar outras pessoas daquele movimento. Eu vejo lá que eu saí de lá em 2019, mas eu acompanho pelas redes sociais, é um evento que tem assim, um grande impacto, né, no colégio e todo mundo aprende. Né, assim, e essas diferenças vão, pelo menos, ficando mais suaves naquele ambiente que potencializa, né, essas diferenças. Olha, essas coisas que vocês estão falando aí, né, eu fiquei até pensando aqui, eu acho que do ponto de vista da ideia do movimento negro como educador, um testemunho que eu poderia dar é o fato de que, você sabe, por causa da análise e tudo, eu já vinha estudando decolonialidade,
mas eu não tinha nenhum olhar para a questão da luta racista ou antirracista. Não tinha, porque não foi por esse caminho que eu entrei e de alguma forma eu não estava sensibilizada para a questão. É aquela coisa, o racismo está dentro da gente, a gente vive e você não se dá conta disso tudo. O que me fez criar o EMAR e tudo isso? A luta dos pais na escola da minha filha. Porque como eles têm esse coletivo de pais antirracistas, e aí eu disse, não, está acontecendo, peraí, eu vou entrar também. E aí comecei a participar das discussões, saber o que acontecia. E aí eu disse, não, peraí, eu sou formadora de professores, eu estou aqui num grupo que a gente está vendo como é que os professores estão pouco preparados para lidar com a questão do racismo. E qual que é a minha responsabilidade como formação de professores? E eu, decolonial, puxa vida! Aí eu comecei a estudar pra caramba, foi aí que eu vim parar, ler o livro da Nilma, tudo, e pegar essa questão, e acabei montando o EMAR lá. Então eu sou um exemplo de um movimento negro educador. Ele me educou nesse sentido, né? Agora, isso vocês estão falando sobre como até que ponto tá as coisas, claro, considerando que a gente tem 20 anos da 10639, obviamente que está muito devagar até aqui. Mas ao mesmo tempo, assim, a observação que eu tenho, assim, tanto no contexto escolar, em que está a minha filha, e de outras escolas, que você acaba conversando com pessoas que têm filho em outros lugares, quanto dentro da academia, é que a gente está num momento de mudança, assim, num momento de... Saiu uma publicação do pessoal lá do Aya Sankofa de Pernambuco, né? Do Ivanildo. Do Ivanildo, isso. Que eles fizeram um levantamento dos artigos que saíram, das publicações de trabalhos que participaram do Enem, do Encontro Nacional de Educação Matemática, desde 2003, que é o ano que é promulgada a lei, até 2019, tá? Eles estudaram mais de 4 mil trabalhos, por acaso eu olhei isso ainda esses dias, agora também. Mais de 4 mil trabalhos. Quantos tinham temática relacionada à questão afro, ou racial, alguma coisa? 5. Sendo que desses 5, 4 eram de 2019. Ou seja, você via muito pouco trabalho, mas via também que não tinha nada e que de repente, tudo bem, que eram de mais de um autor. E aí eu já estive olhando só no último Enem, que eu dei numa pesquisa rápida, sem muito critério, eu já encontrei 7. Então, você vê que está tendo uma mudança, a questão está sendo mais discutida na academia e nas escolas também. O próprio grupo da escola da minha filha, eu acho que é uma evidência disso, e outros também. Eu estou em mais de um grupo até ligado à escola com questão antirracista. Então, e tudo isso que eu acho que é efeito do movimento negro e também, é claro, o movimento negro nas mídias, eu acho. Eu acho que a forma como essas coisas correm nas redes e começam a gerar indignação. E a gente sabe, também tem a questão da reação à volta atrás que a gente teve, que tudo de repente que estava escondido apareceu. Só para que eu até notei aqui que eu, fazendo leitura para minha pesquisa, né, sobre Paulo Freire, educação, mudança e tal, essa ideia da gente modificar, né, a perspectiva em relação ao mundo, essa leitura de mundo. E o que foi pontuado é exatamente que, em um dos textos que eu li, ele dizia que para a gente ter essa percepção, né, de, na nossa prática, assumir esse compromisso social enquanto educador, enquanto profissional, antes tem que acontecer o nosso compromisso enquanto pessoa. Porque senão a gente não assume, não consegue, não é na verdadeira que fala, né, que essa prática vai de fato surtir algum efeito ou vai fazer sentido para o profissional. Então antes tem que acontecer. Exatamente. Então é isso que você está falando. Tem que se para a sua prática, Me sensibilizou. Exatamente. Antes de ser uma atitude profissional, é uma atitude pessoal. Tem que ter o seu compromisso enquanto ser. Porque uma coisa não é separada da outra. Né? Exato. Exatamente. Gente, vocês sabem o que é ver um vídeo de uma criança de 4 anos chorando porque não consegue tirar a cor que ele tem? Não consegue lavar a cor que ele entrega com... Gente, é um negócio assim de uma... Indescritível. Não, quando eu era criança, tinha uma menina que queria esticar meu cabelo mas eu sofri isso também. Ela falou, não, eu passei assim, ela esticava todos os intervalos, ela puxava mesmo, doer, né? Assim. Posso rapidinho são 2 comentários, eu acho que junto com o que vocês estavam falando. O primeiro é que
Eu acho que não só esse movimento social, como vários outros têm ganhado força, como a gente está falando, especialmente por rede social. Eu fiz mais ou menos essa mesma pesquisa olhando pela parte de inclusão, uns anos atrás. E o movimento é exatamente igual. Por isso, quando você falou, eu falei, calma, não é coincidência, não pode ser. Então, eu acho que esse boom que teve, sei lá, 5, 7 anos atrás, das pessoas... eu acho que em português se fala de rolando em causa própria, né? Tipo, falando, mesmo não ligadas diretamente ao movimento, mas falando de relatos pessoais e aí criando comunidades através de vários relatos, né? Que se tornam, começa como coisas esparsas e aí vai criando uma teia de comunicação. Mas por outro lado, eu acho que o que a Denise está falando, eu vejo muito dos alunos replicando. Criança papaguinha, né? Eles muito pouco pensam e muito... Porque eles têm 10 anos de idade, 11, 12, 13, eles não têm ainda nem cérebro formado para criar opiniões absolutamente complexas sobre os assuntos. Tudo bem. Mas exatamente porque teve essa expansão de mídia e eles estão com o celular na mão com uma influência digital muito forte, eles também papagueiam sobre coisas não só dos pais, embora muitas vezes sim, mas de coisas que eles veem na internet. E como essas informações às vezes têm um fundo bom, mas eles não conseguem interpretar. Então, várias vezes, eu já cansei de ter essa conversa até o momento que, se você for ter essa conversa todo dia, sem nenhum momento dar o seu currículo, o que deveria ser o seu currículo atual, que é de alunos falando, virando um pro outro e dizendo, isso é machismo, isso é racismo, para coisas que tinham nada a ver uma coisa com a outra. Eles só queriam, de alguma forma, eles usam um vocabulário para dizer para o colega que ele está errado, mas ele não sabe dizer por que aquelas palavras se encaixam, ou de quais maneiras se encaixam. Então eles falam, claro, fazem brincadeiras que eles acham que são brincadeiras e não são, eles falam de coisas sérias, mas eles não sabem ligar as palavras, ou às vezes eles usam com uma leveza que não deveria ter, palavras que têm muito peso, mas eles não entendem que essas coisas elas se comunicam, né? Eles sabem que você não deve, assim, alguém em algum momento falou para eles, por exemplo, você não deve, sei lá, por exemplo, mandar alisar o cabelo da pessoa que tem cabelo cacheadinho, você deixa o cabelo do colega em paz. E aí, se alguém faz um comentário babaca sobre isso, vai ter alguém que vai apontar e vai dizer, você não deve falar sobre isso. Mas aí, eles não sabem, ao mesmo tempo que um vai falar sério, os outros vão entrar na pilha só porque eles querem zoar o que falou errado, tipo, que eu não deveria ter falado aquilo. Não dá nem tempo da pessoa ter um processo educacional nisso, que é isso que eu quero dizer. Eles sabem de alguma forma o que eles deveriam ou não poderiam, eles testam esses limites, porque eles sabem, têm uma ideia do que deve ou não deve, mas eles não têm esses limites bem estabelecidos. O que significa xenofobia, o que é você fazer um comentário sobre outra região do Brasil, ou sobre outro país, sobre outra cultura, até que ponto você pode só fazer um comentário, ou até que ponto isso é uma coisa ofensiva. Eles medem esses limites, sendo que eles não estão sendo guiados no sentido educacional. Eles têm um embate entre eles caem na pilha, porque eles querem fazer farra também, de alguma forma, que faz parte também. Mas não tem dá pra ver que os pais estão deixando eles terem acesso ao conteúdo sem orientação nenhuma. Então eles trazem discursos completamente desconexos. Se a internet fosse educar. Como se fosse educar, ou às vezes ele nem sabe, às vezes acha que ele está assistindo desenho animado e ele está assistindo o TikTok de outra coisa, e um vídeo recomenda o outro. O negócio é que eu acho que eles têm noção de que coisas existem, mas eles também não sabem dialogar. Porque nessa idade eles não sabem bem, o diálogo com eles tem umas limitações, mas porque também eles não têm noção de como é que essas coisas se encaixam. Então, até para você, como professor, levar essas questões para discutir em sala de aula, você vai ter alunos que podem concordar com você ou discordar de você, mas não conseguem se falar, porque eles acham que certo e errado, assim, que não tem nenhum tipo de nuance, não dá pra você conversar ou você tentar, ele quer dizer que o colega tá errado, mas não dá tempo do colega pensar, tipo, calma, o que eu falei, por que o que eu falei tá errado e de que maneira ele tá me corrigindo ou de se desculpar, então é taxado. Você foi racista e tipo, eles têm 10 anos de idade, eles em algum momento vão falar besteira, mas cabe também a ter uma orientação do tipo, cara, por que o que você falou não é legal? Vamos lá, então, e de que forma você
pode se desculpar, de que forma você pode mudar o seu discurso. Não tem isso. Então, isso não é mediado pela escola, não é mediado pelos pais, não é mediado pela mídia. E eles estão, é uma sopa de palavras que para eles não fazem sentido nenhum. Eu acho que isso é muito perigoso, porque o que não ganha a oportunidade de se educar, ele vai começar a reagir com raiva. É a tal da liberdade de expressão. Exato, mas é porque eu acho que quando a gente está falando de alunos de primeiro ano de faculdade, é uma coisa. Você já tem que... Não, mas já está cria essa cultura desde cedo. Exato. Quando você chega na faculdade, já espera que você esteja um pouco mais maduro, você não vai ser um babaca. Eu gostaria que não fosse. Mas quando você é do 6º ano, tem que existir... Só que isso não é bem verdade. Não é, eu sei que não é. Eu corrigi o que você não deveria ser, né? O negócio é que ninguém é obrigado a ficar de babá de você quando você é do primeiro ano de faculdade. Mas quando você é do 6º ano, quando você está nessa fase formativa, tem um pouco do que a gente falou em outros momentos, a questão do erro. Vai se errar, mas o erro tem que ser construtivo de alguma forma. Não estou dizendo que tudo tem que ser impune, que ele vai falar absurdos e você vai, sentar e dizer que não aconteceu nada. Mas isso pode acontecer de uma forma educacional ou formativa, porque senão ele só vai se sentir agredido pela resposta brusca. Você está errado. Ele não sabe dizer por que ele está errado. Então ele vai ficar na defensiva. Mas eu não quis ofender ninguém. Não, mas o que você fez foi errado e pronto. Não, calma aí, mas então como é que se cria outra coisa? E vai criar uma barreira. Aquela criança ela vai acabar com os anos criando uma casca de dizer, então eu não posso, aí começa o discurso do então eu não posso falar nada. Eu acho que é muito daí que cria-se isso, né? É do você apanhar dizendo, você falou errado. E ninguém te dizer qual era o caminho positivo a partir daí, e aí você vai com uma educação reversa, né? Você vai deseducando aquela criança que talvez naquela idade ainda teria uma formação para você ganhar uma consciência, independente do que os pais falam e tal. Mas, Renata, olha só, você está contando isso relativa à sua aula, que é uma aula de matemática. Você imagina que isso deve acontecer em todas. Sim. Eu nem estou falando da minha aula, estou dizendo que vários professores narram das mesmas faixas etárias. Exatamente. Mas então aí o que parece para mim, pelo menos muito claro, é que haveria a necessidade da escola ter um horário, uma atividade para discutir isso, assim, regular. Tipo, por exemplo, sei lá, história, aula de matemática, não importa, sei lá, aula que vá mudando, mas ter um planejamento para tratar dessas questões. Eu vou lá aqui para falar. Deixar de ser reativo para quando os fatos acontecem, e aí vai ter alguém para se chamar de culpado, e a escola ter uma ação proativa, debater antes. E quando eu estou falando isso, não é que eu acho que está errado, que você não pode ocupar, claro, você tem que ocupar todos os espaços. Mas o problema é que o que eu vejo na escola da minha filha, por exemplo, é que quando a coisa se dá assim, sem essa... Aí cada professor vai reagir no momento ali da hora com o menino bem na cabeça. As coisas podem ser. Eles também não vão preparar. E o bom pensamento com a construção que ele tem, que pode talvez reforçar. Exatamente. Então, essa coisa, ela precisa, eu acho que precisa ter uma direção institucional, tem que ser feito. Não pode ser aquele negócio eventual da semana, como a gente já falou aqui, né? Da consciência negra. Tem que ter o tempo todo a discussão, não só sobre racismo, mas todas essas outras discriminações. Eu ouço... Essa coisa que você falou, isso me remeteu muito a várias coisas. Vou tentar falar algumas. Uma delas é a seguinte, essa questão de você dizer para a criança, você está errado, não é assim que se faz. Eu acho que para algumas, não vou falar para todas, tem uma certa antipatia mesmo a esse tipo de, poxa, por que eu estou errado, sabe? Aí a pessoa não se manifesta mais, né? Isso me lembra muito, sabe o quê? Eu já fiz parte de movimento de partido político, de esquerda, e sindicato, e eu via muitos professores e colegas ficarem, vamos dizer assim, sentirem essa antipatia desses movimentos porque não se tinha uma pedagogia, vamos dizer assim, ao tratar com os assuntos. Tipo assim, quando a pessoa se manifestava, por exemplo, eu estou colocando um exemplo esporádico, tá? Mas eu acho que aquela posição do governo Lula não foi correta, vamos dizer assim. Ou eu acho que a greve não tem que acontecer.
algumas pessoas, por exemplo, do movimento de esquerda, iam em cima daquela pessoa como se tratasse aquilo que a pessoa está falando como se fosse o erro da criança. Entende? Ou seja, aquele movimento social que era para ter características também pedagógicas, vamos dizer assim, como, por exemplo, tem o movimento negro, né? Não vou dizer que todos têm esse feeling, né? Cria uma certa antipatia à pessoa, tipo assim, não, aquele movimento, sabe? Não é para mim porque eles não aceitam a minha posição. Você está trabalhando para a direita, né? Quando você faz isso. Saiu no Outras Palavras esses dias, não sei se vocês viram uma matéria de um cara, professor da UF, que ele escreveu no Outras Palavras, um negócio publicado nacionalmente, relatando situações na nossa Assembleia da UF, em que houve, além de total, vamos dizer assim, como é que fala, ofensas e como é que fala, zombaria mesmo, zombaria. Quando perderam a votação, saíram cantando a musiquinha de despedida, eu já até fiquei imaginando que se não seria estar na aula do Jair, para as pessoas que estavam ali votando, só porque não concordavam com a mesma questão com a nossa greve. Né? Sim. E ele fala exatamente isso, como que isso é totalmente incompatível, exatamente como você falou, com um negócio que era para ser educador. Né? E antidemocrático. E antidemocrático. Exatamente. Então essas posturas, por exemplo, a gente via isso aí como algo assim que afastava a pessoa. E afasta ainda muitas pessoas, né? Vamos dizer assim, eu estou fazendo um comparativo com essa questão que você levantou. Não, mas vai em várias áreas. Né? Entendeu? E aí eu fiquei pensando também, em que momento, agora eu estou colocando aqui, como você falou, nem pai reflete, nem os pais refletem, nem a escola reflete. Esse tipo de assunto não vai para o interior da escola. Quando vai para o interior da escola é quando é tratado numa horinha ou em algum dia da semana, naquele semestre, para falar, por exemplo, sobre questões assim que acontecem, estão emergindo aí para a gente o tempo inteiro. Ou para apagar incêndio. Ou para apagar incêndio, como você colocou. Né? Ou seja, não vamos fazer um projetinho aqui. Porque surgiu um caso de racismo na escola. Exatamente. É a coisa que ela não entra, ela não se entranha no currículo. Né? Ela não se entranha no currículo. Não se entranha no currículo de matemática, de física, ou seja, ela não entranha, ela não consegue entranhar. Agora, essa resistência de não permitir, né? Ela vem, eu não sei te dizer, ela vem muito realmente, eu acredito por nossa educação colonial, né? Nós temos essa educação, a gente meio que, aquela questão que você falou, matemática não tem nada a ver com aquilo dali, entende? Tem tudo a ver. Não é? Tem tudo a ver. Mais a ver do que a autoridade. Exatamente. Porque ele é o carro-chefe da comunidade. Exato, isso aí. Mas então, eu estou tentando linkar aqui exemplos que, para mim, a Renata trouxe, me traz muito essa questão do apagar incêndio, porque eu deixei relatos da escola onde eu mais trabalhei, era uma escola totalmente reacionária. Mas os incêndios aconteciam. E tem dois, um foi numa aula minha, onde era uma aula ao sábado, onde houve um caso explícito de racismo. A gente levou a direção e começa aquela operação abafa. E diante da operação abafa... São todos amigos. São todos amigos, e o rapaz, é porque ele é do Rio Grande do Sul, ele é novo no Rio de Janeiro, ele não entende bem as coisas. Pois é. E teve pouco acolhimento. O branco sempre é perdoado. Exatamente. E o outro caso foi esse eu não presenciei, mas foi um assédio de um professor com uma aluna numa aula de robótica. Só que nesse caso é que eu acho que é interessante essa questão do movimento educador, dos professores se educarem, dos alunos se educarem. E nesse a escola não teve como passar, porque, e aí eu achei incrível, que foi uma turma de 7º ano. O movimento que a turma fez para poder evidenciar aquilo foi incontornável. Foi incontornável. Em meia hora já estava saindo a demissão do professor. E ele foi demitido? Foi. E o que ele fez? Assim, assédio com não se relação à sabe. questão de raça? Não, foi assédio. Sexual. O que eu imagino que tenha acontecido
Cida não estava na sala de gravação, foi algum toque. Ah, nossa. Ele é, sabe aquele tipo de pessoa que conversa tocando na pessoa? E ele também, não estou passando pano nele, e ele também tinha uma forma de tocar diferente nas mulheres. Ele era aquela pessoa que tocava em todo mundo quando conversava, e eu não sei como ele tocou essa menina. E eu acho que sim, deve ter sido alguma coisa. A turma causou uma reação forte, Foi. assim, não foi algo. Não foi algo pequeno. Deixa dúvida. Exato. E pelo comportamento anterior dele, eu tenho certeza que história, foi né? isso. E não deve ter sido a primeira vez. Com certeza. Teve um caso E, assim, assim, mas pelo movimento, eu acho que o ponto que eu quero tocar é como esse processo de educação sobre esses temas se faz importante. Porque foi diferente de alguns anos. O primeiro caso aconteceu há uns 5 anos atrás. Esse outro aconteceu no último ano que eu estava na escola, 2022. Então, tem um gap temporal aí, e como os alunos estarem conscientes de como eles agirem naquilo, levou a consequências completamente diferentes. Completo. A menina que sofreu racismo no ano lá, ela saiu da escola. E o sujeito continuou passeando e sou... Mas aí foi outro aluno que praticou o racismo? Ou foi um professor? Não, foi um outro aluno. Mas o outro aluno continuou circulando. Eu sou branquinho, Rio Grande do Sul, sou rico, sou o cara, e a aluna saiu da escola. Há pouco tempo teve a Érica, que é professora do Pedro II, que participa do meu grupo. Ela contou que lá teve um episódio no Pedro II, que um aluno branco chamou um aluno negro de macaco. Aí, assim, resumindo, e aí o aluno negro respondeu: fogo nos fascistas. O aluno negro foi suspenso e o branco não. Caramba, gente. Porque ele disse que ela é violenta, entendeu? Quer dizer, chamar de macaco não é violento. Posso narrar o que aconteceu? Sim. Esse aluno, os colegas começaram a zoar. Ah, para de olhar para fulano, você fica a aula toda olhando para ela. Se você está interessado, vai lá e fala com ela. Aí ele foi e gritou algo bem preconceituoso, assim, como é que eu vou querer algo com essa? Aí ele usou os termos mais choros possíveis para se referir. E ela escutou. Só que desce todo mundo, vai lá. Eu não escutei aquilo na sala de aula, aí eu escuto o relato dela, faço aquilo para coordenação e tudo mais. E ficou assim, mas só ela está dizendo que escutou isso. E os amigos, não tinha aquela outra pessoa, e quem escutou também não queria confirmar que aquilo foi dito. Então ficou. Exato. Então, é esse nível. A pessoa que sofre a violência, ela precisa provar que sofreu a violência. Exatamente. E quem não fez pode inventar subterfúgio para dizer que não aconteceu. Eu sei que foi uma situação super... Foi horrível, assim, o que aconteceu. E aí vem aquela historinha. Vamos fazer um curso, vamos conversar com a turma. Aí o coordenador sobe, pede para o professor, por favor, vou ter uma conversa aqui com a turma. Mas tudo acontece depois, tudo é feito para tampar buraco, isso. Então, eu quero falar várias coisas já. Eu quero ser. A gente falou, Sim, mas olha só. Primeiro, eu acho assim, uma coisa que eu acho que é importante, assim, essas coisas muito complicadas mesmo, né? Que o Renato falou, que você está falando. Mas assim, eu acho que isso tudo está em disputa, né? Assim, então, o que eu quero dizer? Que quando a gente era criança, isso nem era pautado. Isso não era super naturalizado, a gente era mais nova um pouco, mas eu Margarete Não, mas era. Mas era assim, na década de 80, quando eu era criança. Não existia o termo bullying. Exatamente. Assim, e a criança que sofria bullying, ela era criança problemática. E não é que a criança exatamente. não sofresse. Então, por exemplo, hoje eu vejo aqui, cada vez são coisas que me dão um sopro, assim, que eu vejo, primeiro, muito mais alunos negros, né, do que tinha na década de 80. A engenharia aqui não tinha nenhum. Já falei da aula, né, que eu dei da engenharia substituição de Tatiana, Sim.
enfim. Tinha mulheres, né? Hã? Tinha mais mulheres também, né? Tipo 50%, que é engenharia mecânica. Engenharia mecânica, a última vez que eu dei aula na engenharia, que foi, era tipo assim, eram 50 pessoas, 2 mulheres. Quando eu fiz, nós éramos 2. Então, De 70. e nenhum negro. Não tinha, literalmente, engenharia não tinha nenhum negro. Assim. E hoje está muito diferente. Eu vejo casais de meninos e meninas aqui passando pelo CT de mão dada. Isso era impossível passar. Se eu fosse andar com namorada na rua, aqui dentro do UFRJ, eu ia tomar uma pedrada, sei lá. Assim. Entendeu? Então, eu acho que isso, as coisas. Agora, é isso está em disputa. Isso pode dar bom ou pode dar ruim, né? Assim, então a questão é como a gente se engaja, né, nessa questão. E aí, no campo da escola, de novo, eu acho que o lugar estratégico é a formação de professores, né? Os professores têm que ser formados. Isso é muito ausente da discussão de formação de professores. Assim. Então, o professor não é formado para lidar com essa situação que a Renata descreveu, que o Roger descreveu, né? Assim, isso ainda é meio tabu nas licenciaturas. Precisamos falar sobre isso, né? E eu acho que é muito complexo mesmo, porque é até difícil falar isso, assim, mas por um lado tem essa coisa da suavização do racismo, ou do racismo ou de outras formas de violência estrutural, né, assim, que é essa coisa, né, que é esse episódio que eu contei agora do Pedro II, né, assim, que o racismo, na verdade, quer dizer, o racismo é crime, mas o racismo não é visto como uma coisa grave, assim, as pessoas passam um pano mesmo, né, assim, falam, mas não teve intenção. Basta um pedido de desculpa. Desculpe aí, não foi isso que eu quis dizer. E por outro lado, tem vamos dizer assim, um certo tipo de radicalismo que eu acho que não agrega na luta, não agrega nessa disputa, né, assim. Que é isso, outro dia, por exemplo, tem um tempo já, na disciplina de matemática na escola, que eu tenho dado na graduação, que a Margarete conhece bem, que é uma disciplina para discutir educação em outros contextos, né? Então, fala de educação indígena, educação quilombola, etc., que era diferente, que eu meio que subverti a ementa dessa disciplina de matemática na escola. E aí, uma vez, estava falando de racismo, não sei o quê, aí um aluno, um menino da turma, que não era nem totalmente branco, era aquele meio pardo, assim, que era mais para branco, mas você vê que tem pessoas negras na família, pelo tipo físico dele. Ele falou assim, que eu estava falando por que você não pode falar de racismo contra branco. Que não existe esse negócio. Que não existe racismo ao contrário, né? Que não existe racismo reverso. Eu estava falando isso na turma. Aí ele falou assim, professor, é a primeira vez que eu consigo entender isso. Porque quando eu falo isso, quando eu falava isso, as pessoas já vinham na agressividade, me chamando de burro, Então, eu acho que é isso, tem uma certa estratégia, mas eu também, assim, na posição de professor eu consigo falar isso, no grupo da família eu não consigo, eu chamo de burro mesmo. Entrou na sala de aula, você fica bonito. Mas aí que é importante estar no curso de licenciatura. Paulo Freire não pode agradar. Mas aí que eu acho importante isso estar no curso de licenciatura. Uma frase que você disse na matéria de análise, que para mim ficou assim. Para mim agora bota na mesa de cabeceira. O compromisso do professor, o maior compromisso do professor é com o aluno, não é com o conteúdo. Exatamente, isso aí. E a gente passa a faculdade inteira sendo formado a ter compromisso com o conteúdo. E o aluno, a gente sacrifica o aluno em defesa do conteúdo. E isso tem várias dimensões, assim, a gente, se tiver que discutir causas não, mas coisas situações que não, mas o meu conteúdo vai ficar de lado. E sei lá, é um apego a isso, a gente não consegue fazer essas interseções, encontrar as fissuras, aonde uma coisa pode ser encaixada. E quando a gente se encontra diante de um cenário onde o conteúdo ele é totalmente jogado em questionamento, como esse momento, só citar, foi aprovado ontem no ensino médio, a gente fica se debatendo no chão e fazendo birra, não tem mais conteúdo para dar, e agora? O que eu vou fazer? Isso. Não, e eu acho complicado, tudo bem, o novo ensino médio tem muitas críticas e tal, mas muitas vezes quando se critica o novo ensino médio, se idealiza o ensino médio
E é uma merda também. Claro que a gente precisa de um novo ensino médio. Só não esse. Não é esse. Não, mas é que é melhor até voltar atrás. É. Vai ter aquele passado horrível também. Sim, pois é, mas às vezes essa crítica entra naquela linha do no meu tempo que era bom. Exato. Isso mesmo. A gente fica se debatendo, não vou dar aula no novo ensino médio. Antes que era. Eu escutei pessoas falando, droga, no novo ensino médio agora eu não posso mais usar o ramalho. A gente conhece o ramalho de fez. É horrível! Que bom, né? Que bom que não dá mais para usar o ramalho. Ele é ótimo para ficar fazendo milhares de exercícios em sala de aula, mas depois o professor falando assim, não quero mais saber de ensino médio não, que agora eu não posso usar mais o ramalho. Foda. Tá bom, então. Isso é muito revelador. Pode chegar a zona de conforto, né? Para ele é confortável usar o mesmo Mas se for as pessoas querem ficar nesse lugar, conteudista mesmo. Mas se tiver uma formação de professores onde, e aí eu falo que tem que ficar na mesa de cabeceira, onde que o professor tem na sua formação, o seu principal compromisso ético, profissional, é com a formação do aluno, e não com o conteúdo, se vira, descobre qual é o conteúdo que você é capaz de dar nesse novo currículo, com esses novos livros, em prol de ter o melhor para aquele aluno nesse novo mundo. E as pessoas, quando eu falo isso em certo lugar, as pessoas se chocam, mas aí eu falo mesmo, né? Eu falo, já tive palestra que as pessoas, assim, principalmente na universidade, né? Que eu falo essa frase, que é uma frase de efeito, que eu falo sempre, eu tenho falado sempre, as pessoas se chocam. Mas e o conteúdo, coloca o conteúdo num lugar sagrado, assim, Eu acho que... Não, só para concluir essa parte, eu acho também que uma coisa que é mais difícil de falar, que eu acho que em todos os movimentos sociais, assim, de movimentos, do próprio movimento negro, posso falar tanto do movimento LGBT, um lugar de fala, mas assim, tem pessoas que vivem disso, sabe? Tem pessoas que estão ali reativamente, que não querem realmente, vamos dizer, lutar para as coisas mudarem, elas querem quanto mais, melhor. Eu acho que tem pessoas ali que operam nessa lógica. Isso é difícil dizer, porque se eu falo isso, eu vou ser acusado de racista, entendeu? Então, depondo contra o movimento. Pessoas que falam, eu já vi. E vários movimentos têm isso, né? Todos eles. Sindicatos é que mais tem. Os sindicatos é o que mais evidente. Mas já teve um caso recente aqui de um professor que foi acusado de racismo por um outro professor negro. E que, tipo assim, eu conheço por dentro o que aconteceu, não foi racismo, entendeu? Foi uma coisa... O cara que foi acusado de racismo, de fato, eu acho que ele foi, vamos dizer assim, descuidado, porque ele abriu margem para isso, entendeu? O que aconteceu? Sim. Não, posso contar isso. Como é que você meia fofoca não vai? Pela metade mata o fofoqueiro. Não, eu estou de casa. Foi numa reunião de departamento, isso deu muita visibilidade. O cara clássico, o cara que foi acusado ficou quase assim, saiu da universidade, ficou muito. Mas foi numa reunião de departamento, estava tendo uma briga, que tem sempre reunião de departamento, aquelas brigas que eu não sei por que motivo. Não lembro agora, mas enfim. Mas aquelas disputas por coisas, nas reuniões de departamento que sempre acontece. E aí um professor desse departamento estava falando alguma coisa, e aí o outro falou justamente isso. Você sempre usa o fato de você ser negro para defender as suas posições. Você tem que defender mesmo as suas posições, entendeu? E aí, esse cara, esse professor negro, ele faz mesmo isso, entendeu? Aí que tá. Só que eu acho que ele não podia ter falado isso na reunião. Usar outros argumentos, né? Dava para usar outras palavras. Exatamente. Isso aí, mas ele devia estar puto, assim, no momento. E aí, eu falando isso, que eu conheço as pessoas, eu sei que o professor que acusou, ele faz isso, entendeu? Ele meio que inventa coisas que não estão acontecendo para se colocar nesse lugar de quem está sofrendo racismo quando não está. Então o outro acusou ele justamente disso. E aí fudeu, entendeu? Tem um filme também que eu acho que, por exemplo, vale a pena ver, que é aquele A Caça. Alguém já viu esse filme? A Caça. A Caça. Eu acho que eu já vi. É um filme sueco, se não me engano. Que é uma história de um cara que, em resumo, e até tem um caso real no Brasil disso, assim,
que é um professor de uma escola que é acusado de assédio por uma criança. E em resumo, a vida dele é completamente destruída, né? Numa cidade pequena, que todo mundo se conhece, então... Escola básica. É, uma criança pequena, uma criança... Uma escola em São Paulo também. que aconteceu isso, a escola Que até tem um documentário, Isso, um documentário há pouco tempo. Escola base, né? E no final não era nada, no final a menina inventou, entendeu? E aí não vou dar spoiler do final, mas o final do filme é bem foda, mas assim, isso que eu falei agora não é spoiler. Mas no meio do filme você já fica evidente, já é revelado que a menina criou uma fantasia, assim, sabe, de criança. E aí explanou isso pra todo mundo e a vida do cara foi destruída, assim. Então, por isso que é difícil falar essas coisas, entendeu? Porque, então, essas coisas, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, por um lado, é não suavizar, por um lado, tem essa suavização do assédio, do racismo, etc. E, por outro lado, tem essas questões, né, assim, que são, enfim... Quando estavam falando aqui, eu fui lá atrás, em 2018, né, acho que eu tive um caso, assim, para mim, foi muito forte nesse colégio lá em São Gonçalo, um aluno que ele era a representação do futuro governo. Em 2018, aquele período da eleição, e o pai dele votaria no Bolsonaro, então ele ficava colocando todo aquele discurso de ódio na sala de aula. Então ele atacava as meninas, né, com machismo, ele atacava os negros, atacava quem era homossexual, e ele estava sempre fazendo essas provocações. Limpo dos direitos humanos. E aquilo, né, me incomodava, e eu sempre combatia aquele discurso daquele garoto. E aí teve um monte que falou assim, eu vou fazer diferente. Vou agora deixá-lo numa situação, né, desconfortável. E até acabou acontecendo, porque foi o que eu falei. Quando ele começou a atacar o menino que era gay na turma, eu falei para ele, cara, você quer mostrar que você é machista, que você é racista, que você é homofóbico. Você tem que entender que isso são crimes. Se você ainda não é responsável porque você é menor, aqui existe um responsável. E se um deles for à delegacia te denunciar, eu vou ter que prestar algum depoimento lá. Então eu preciso me proteger. Caso algum deles esteja se sentindo desconfortável com o menino gay, eu percebi, ele ficava super acuado. Eu falei, não, chega. A vontade de dar uma porrada. Eu falei assim, hoje você vai descer comigo e vai à direção, porque vamos assinar uma ata, porque eu preciso me proteger. E continuei a aula. Aí ele ficou quieto. A aula seguiu, no final eu falei assim, ó, não esqueça, vai descer comigo, tá? Direto para a direção. Não, agora é o horário do recreio. Eu falei assim, não importa. Você escolheu brincar durante a minha aula. Agora que o seu horário de brincar, você vai à direção. Chegando lá, eram 2 mulheres, as diretoras, e aí relatei o que estava acontecendo. E ele mostrou todo o preconceito dele, porque eram 2 mulheres. E o menino tinha que idade? No ano, deve ter quase 15, 14, 15, por aí assim, e ele continuou. Aí eu falei assim, cara, você tá só aumentando, porque agora não é só o meu depoimento. Vai ter o delas também, porque a gente vai relatar isso numa ata. Relatamos isso numa ata. Na aula seguinte, o menino veio me agradecer. Aí eu fiquei assim, desconfortável. Ele falou assim, professor, eu fui à delegacia, eu denunciei ele. O pai dele vai ter que ir à delegacia na semana que vem. Eu falei assim, se eu acabei motivando aqui... Oi? O menino gay? O menino gay. Foi à delegacia, denunciou, já tinha chegado na escola, a diretora veio me comunicar. Né? Eu até falei assim, você delegacia levou a sério, né? Aí assim, tem uma ata, eu falei, tudo aquilo que eu falei, eu acabei me protegendo mesmo. Pegaram a ata, levaram como documento e pronto. Voltou à sala, não falava mais nada. Infelizmente o Bolsonaro ganhou naquele ano, mas pelo menos aquele garoto parou de incomodar aquelas pessoas. E aí, quando vocês estavam comentando aqui, eu falei assim, é isso, a gente não toma nenhuma atitude, porque assim, aquilo, ele fazia, não era para provocar, quer dizer, para provocar os colegas com certeza, mas para me provocar principalmente, porque ele sabia que eu sempre vinha, tentava conversar com ele, Nesse explicar. caso, o diálogo não funcionou. Aí, não quer dizer que a gente não vai tentar. Assim, eu estava cansado daquilo, eu falei isso, mas como eu falei diante da turma, diante de todos, que para mim foi até conveniente, porque eu estava me respaldando, mas ao mesmo tempo eu potencializei alguns, inclusive o menino que foi à delegacia, fez o registro, e aí o responsável dele teve que ir lá responder,
não vieram mais falar comigo nada sobre aquilo, né? Mas assim, às vezes falta isso, né? Porque talvez aquele menino estava ali acuado aquele tempo inteiro e continuava com medo. E eu deixei bem claro, isso é crime. Né? Então qualquer um desses que estão aqui sendo ofendidos por vocês pode ir na delegacia prestar queixa. E eles tomaram aquilo e levaram adiante. Então, mas pode prestar queixa contra a criança? Eu pergunto qual das questões. mas o responsável que vai responder. Mas a criança, você pode, a criança ofendida... Assim, como trata-se de um crime, né, eu falei que poderia ir à delegacia, ele foi. Se a delegacia leva para o conselho tutelar, é um encaminhamento, mas como crime ela vai levar ao conselho tutelar, ele foi direto à delegacia. E aquilo deu... Oi? Pelo menos não, mas deu. é bom saber que pode, porque lá a nossa discussão sempre é do vamos no conselho, vai no conselho tutelar, não vai no conselho tutelar, mas a gente não sabia que dava para ir direto na delegacia. Porque homofobia é equiparada pelo STF a racismo, né? LGBTfobia. Eu acredito que sim. Eu sei que eu usei esse termo, eu falei, homofobia é crime, racismo é crime. Porque... Então, se o machismo não está enquadrado, porque eu também incomodava as meninas, eu falei, então essas pessoas podem te denunciar. Racismo é crime e agora injúria racial é crime também, né? Tem uma diferença aí que eu não sei mesmo. Que injúria racial é quando você ofende a pessoa, né? Racismo é quando você ofende o grupo. Enfim, mas essas coisas são crime. LGBTfobia não é crime, mas foi equiparado, não é crime porque não tem uma lei, mas foi equiparado a isso pelo STF, né? Assim, então LGBTfobia é crime. Que aí você pode se respaldar dessa jurisprudência. Não, eu acho que tem que... exato. Eu acho que você tem que denunciar, tem que chamar a polícia. Quando tem uma situação assim, é isso, tem que chamar. Então isso, as pessoas passam pano nisso. Falam, que não falou por mal. É uma criança. Exatamente. É uma criança, mas aí o pai que vai ser chamado. Porque onde ele tirou essa ideia? Foi da cabeça dele. Né? Já que ele está incomodando a todos, ele também precisa ser incomodado. Precisa entender que ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. A correção deve ser para a família também. Agora, por outro lado, cara, me lembrei de uma outra história, está gravando, estou falando, todo mundo vai saber as pessoas que eu estou falando. Tudo bem. Assim, sem falar o nome, todo mundo vai saber quem é. Mas enfim, para falar esse outro lado, um outro exemplo desse outro lado. Depois eu corto isso. Olha só. Senão depois o cara Mas tem um outro professor daqui da universidade que ele fala, não é daqui da matemática não, de outra unidade. Ele se diz assim, indígena autodeclarado. Ele se diz isso. Isso existe? Pra mim não, né? Porque senão eu vou me autodeclarar negro também, vou falar que eu sou. Entendeu? Porque é isso. O que significa você se autodeclarar? Uma coisa. O que significa você se identificar como negro e se identificar como branco? A gente já conversou sobre isso. Se identificar como branco significa para mim dizer, quando eu falo eu sou branco, quer dizer, se eu chegar e falar eu sou negro é um absurdo completo. Mas isso não é uma forma de não ser racista, né? Porque eu acho que tem gente que pensa isso um pouco também, que é completamente errado. Você negar a diferença social entre as raças como uma forma de não ser racista, né? Você falar todo mundo igual, não é todo mundo igual. Democracia racial. Isso aí vai entrar na democracia racial, exatamente. Então, o que é se autodeclarar como branco? Se autodeclarar como branco é dizer, eu estou ciente do meu privilégio, eu estou ciente de que eu estou num lugar hoje, tudo bem, que eu posso ter um mérito, eu posso ter assim, mas o fato de eu ser um homem branco fez muita diferença para a minha trajetória, para eu chegar no lugar onde eu estou hoje. Então, se autodeclarar como branco é isso que significa, beleza? E se autodeclarar como negro é o contrário disso, né, digamos assim. E aí esse cara, ele se diz indígena autodeclarado. Por quê? Se vocês olharem pessoas, vocês vão achar um absurdo, tá? Ele tem uma vaga, assim, aquilo que você vê que o cara tem uma ascendência, é um cara moreno, que você vê que tem uns traços, assim, moreno que eu digo, não é moreno como eufemismo de negro não que eu estou falando, é um cara branco, de pele um pouco, não branquelo como eu, entendeu? Ou como a Renata ou como o Marcelo, ou Michele
enfim. Mas ele é um cara assim, menos branco, você vê que tem uns traços meio assim. Mas eu sou descendente de índia, porque meu avô polonês tinha uma genética muito forte. Eu te falei, eu fiz meu exame genético, deu para 98,6% branco, assim. Mas enfim, aí esse cara, segundo ele descobriu que ele tem isso aí, tataravô, não sei o que, da etnia, não sei qual. E aí ele passou a se declarar, mas ele tipo assim, não cresceu numa comunidade indígena. E assim, ele foi criado como um homem branco, assim, entendeu? E por uma família de pessoas, assim, que não. E aí ele me fala isso, que ao longo da história dele, ele não teve nenhum contato com a cultura indígena. E aí ele se diz indígena autodeclarado, até aí tudo bem, vamos dizer, entre aspas. Mas aí o problema é que tudo que acontece com ele fala que é porque ele é indígena. Olha só, amigo, você não é indígena, desculpa, entendeu? Isso é um caso de análise, né? Então, esse é um caso, veja bem, ele vive o privilégio da branquitude. Sim. Entendeu? Porque ele é um homem branco. E ele inventou, e aí tem todo aquele discurso de esquerda, assim, sabe? Ele inventou essa fantasia de que ele é indígena para negar o seu privilégio. Entendeu? Então, esses, como o outro caso anterior que eu relatei, esses são, só que o outro caso, cara negro mesmo, tá? São casos que eu acho que são muito assim, são pessoas que é isso, elas não querem contribuir com a disputa, entendeu? Elas querem se colocar num lugar que é confortável para elas. É triste falar isso, mas assim, acontece. E a pessoa que está olhando para isso ou vivenciando essas coisas, né, que, por exemplo, precisa, essa pessoa que precisa conhecer o movimento negro, precisa conhecer o movimento indígena, reconhecer essas culturas, né? A pessoa fica assim, poxa, já cria uma disposição, exatamente. Né? Uma antipatia com relação a isso. Enfim, vamos Aquela tomar. reclamação da Beatriz, né? Falou, o pessoal acha que é mais negra que eu sou. Isso é muito violento, né? Assim, isso aí. Eu sou assim. Eu queria muito saber como é que divertidamente essas pessoas funcionam. Então vamos tomar café na volta. Eu queria voltar 5 minutos, tá? Aquele primeiro ponto que o Marcelo falou da cultura, da contribuição da cultura e da ciência, né? Que, enfim, acho isso bem importante, tem muito a ver com o que a Nilma fala, nos ajuda a pensar nisso. Você falou que não ia falar muito. Mas eu nem estou falando muito. Legal lá. Tá. Um desses artigos da Nilma tem um outro ponto também, que eu não lembro de ter visto no livro, quando eu li o livro. Eu acho que é essa. E eu mesmo não tinha parado de tocar. Tem aqui nesse outro artigo que eu vou apresentar amanhã na do Esquintalha, mas é sobre a questão de ser classes especiais. De colorir? Não, de você ter, beleza, esses alunos então eles têm dificuldade, Ah, eles sim. vão criar